Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu me chamo Verônica e no vídeo de hoje vamos resolver mais um exercício de análise combinatória. Vamos então para a leitura. Uma ONG decidiu preparar sacolas contendo 4 itens distintos cada, para distribuir entre a população carente. Esses 4 itens devem ser escolhidos entre 8 tipos de produto de limpeza e 5 tipos de alimentos não perecíveis. Em cada sacola deve haver pelo menos um item que seja alimento não perecível e pelo menos um item que seja produto de limpeza. Quantos tipos de sacolas distintas podem ser feitos? Bom, então você já entendeu aí nesse exercício que ele vai formar uma sacola com 4 itens distintos. E nessa sacola ele quer que tenha pelo menos um produto de limpeza e um produto, um alimento perecível. Então, não perecível, na verdade. Então, o que você vai pensar? Vamos imaginar o seguinte: qual é o total de maneiras que a gente consegue fazer as sacolinhas, com os produtos que a gente tem disponível? Então, a gente tem, vamos lá, ó. Vê se você concorda comigo. A combinação, a gente tem 8 mais 5, e eu quero formar uma sacola com 4 itens. Então, a combinação de 8 mais 5 aqui no caso vai ser 13 e 4. O que eu quero dizer com isso? Nós queremos saber qual é a combinação, ou seja, quantas maneiras distintas aí a gente vai ter de formar uma sacola com 4 itens distintos, dentro do que a gente tem, que são 13 itens, 8 produtos de limpeza e 4 produtos não perecíveis. Então, quantas maneiras distintas a gente consegue fazer as sacolinhas? Então, se a gente calcular aí, nós vamos ter 13 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 13 menos 4, 9 fatorial. Já vou deixar assim. E aí, a gente vai ficar com 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9 fatorial, vou parar aqui, sobre 4 fatorial vezes 9 fatorial. Podemos simplificar esse 9 com esse 9. E aí, você vai apertar pause, vai colocar aí na calculadora ou tentar resolver na mão aí na raça. Você vai chegar num total de 715 maneiras distintas de montar as sacolinhas contendo 4 itens. Isso é sem pensar nessa restrição que ele deu aqui pra gente, porque ele tem uma restrição. Ele fala, eu quero que em cada sacola tenha pelo menos um item que seja alimento não perecível e pelo menos um item que seja produto de limpeza. E como que você vai saber fazer isso? Você vai pensar o seguinte: o que a gente pode fazer que fica mais fácil? A gente pode fazer a combinação entre qual é o total de maneiras que a gente consegue formar uma sacola que contenha só produtos de limpeza. E quantas maneiras a gente consegue formar uma sacola que contenha só produtos, alimentos não perecíveis? A gente sabendo quantas maneiras a gente consegue formar só sacolas que contenha produtos de limpeza e só sacolas que contenha alimentos não perecíveis, a gente vai poder fazer a diferença aí do total de 715 maneiras. Deu para entender a ideia? Então, veja bem. Você concorda comigo que a gente pode fazer a combinação de 8 e 4, que é o quê? 8 produtos de limpeza, e eu quero formar sacolas contendo 4 itens aí de produtos de limpeza. Quantas maneiras distintas? 8 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4, 4 fatorial. E aí, a gente vai ter 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Corta, corta. Vai calcular aí, o que você vai chegar? Você vai chegar num total de 70 maneiras distintas, na verdade, de formar sacolas que contenham só produto de limpeza. E agora, se eu quero formar só
sacolas que contenham alimentos não perecíveis. O que a gente vai ter? Nós temos 5 alimentos não perecíveis e eu quero formar sacola com 4 alimentos não perecíveis. Bom, você deve lembrar aí que tem uma propriedade, que quando o nosso P é n-1, o resultado é o próprio n. Então, se o nosso n é 5, o resultado aqui final é 5. Você nem precisa calcular a combinação entre 5 e 4, ok? Então, o total aqui de sacolas que contém pelo menos um produto de limpeza e um alimento não perecível será 715, que é o total de sacolas aí que a gente vai ter com tudo, menos 70, menos 5, porque aí a gente já vai estar tirando as sacolas que tem só produtos de limpeza e só alimentos não perecíveis. Dando aí como alternativa correta, 640. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Nós vamos ter 640 tipos de sacolas distintas que poderão ser feitas, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, que isso ajuda bastante o canal da professora. Isso vai fazer com que outras pessoas que estão estudando o mesmo conteúdo que você encontrem aqui este vídeo. Até a próxima, pessoal! Tchau!